E aí, tudo bem com vocês? Neto Bressan, estou aqui hoje para gravar mais uma aula e o assunto desse domingo vai ser uma matriz de priorização de investimentos em melhoria operacional. Então, na semana passada eu trouxe aqui para vocês uma matriz para você priorizar investimentos em manutenção e hoje eu trago para vocês, né, uma planilha falando de melhoria operacionais, aqueles investimentos que vão trazer uma maior rentabilidade para o seu negócio, tá bom? É, Antes de mais nada, eu vou pedir para você clicar em gostei, compartilhar com seus amigos, né, com quem for importante esse conteúdo, for agregar no seu trabalho, na sua carreira. Essa é a minha empresa, tá? A Alpen. E quem quiser ter acesso às planilhas, é só mandar um e-mail aqui para osvaldo.bressan@outlook.com, tá ok? E se você também tiver interesse de pegar o meu apoio, né, uma mentoria para assuntos mais específicos da sua unidade, também é só clicar aqui no link do meu LinkedIn, tá? Tem aqui, ó, se inscreva para uma sessão de diagnóstico, você preenche esse formulário e a gente vai conversar para ver como eu posso te ajudar, tá bom? Então vamos lá, matriz de priorização de investimentos em melhoria operacional. É, é muito importante, né, a gente entender quais são os ganhos, né, que existem dentro da unidade, né? Então eu fiz uma lista aqui dos principais ganhos, né, que a gente tem dentro da uma unidade. Então eu separei ele em quatro dimensões. Então eu tenho uma melhoria operacional quando eu ganho a eficiência, né? Eficiência, ela pode ser de produto, de energia, de água. Então, eu separei aqui quais são os principais ganhos que o investimento pode trazer do ponto de vista de eficiência. Trouxe aqui para vocês também mix de produto, né? A gente sabe que o açúcar e o etanol, eles têm uma remuneração diferente, né? Tem preços diferentes, tem comportamentos diferentes em função da dinâmica do mercado de cada um. Então, por exemplo, o etanol ele tem bastante influência do preço da gasolina, né, para manter a paridade de preço. Já o açúcar, ele leva muito em consideração, né, além do consumo, mas como que está a produção é, dos grandes países, né, Brasil, Índia, são os dois maiores, né? Então, se a gente tem super safra nesses países, também a gente tende a ter uma pressão de preços mais baixos, né, que é o que está acontecendo hoje. Então, um produto especial, né, você está fazendo um hidratado, você vai fazer um álcool neutro, um Grade P, né, ou o anidro, enfim. Um mix de produto também ele pode gerar ali um aumento de rentabilidade, né, pela sua receita. Outra melhoria operacional é relacionada à capacidade, né? Então, toda vez que eu aumento a minha capacidade de produção, né, no dia, eu tenho um reflexo positivo, né? Eu vou conseguir processar um volume maior de cana, então automaticamente eu vou ter uma receita a mais em função desse volume, tá? E o outro item também, tão importante quanto, é na gestão dos custos, né? Investimentos que vão gerar redução de custos, né, que eu estou colocando aqui como custo evitados, tá bom? É, então, basicamente, são essas quatro dimensões: eficiência, mix de produto, capacidade e custos evitados, tá? E eu deixei aqui os principais indicadores relacionados a cada um. Então, tem aqui, ó, qualquer ação que melhore a minha perda no bagaço, torta multijato efluente indeterminada, fermentação, destilaria, se gera sobra de bagaço, se gera redução no consumo de energia, o aumento da exportação de energia, redução da reposição de água tratada, tá certo, das caldeiras, redução do volume de vinhaça, redução da captação de água, redução de águas residuárias. Então, todos esses itens aqui, eles estão relacionados à eficiência. Depois eu tenho
do mix de produto, né? Se eu estou fazendo açúcar branco, cristal, o açúcar em detrimento do etanol, o etanol hidratado em detrimento do anidro, do rain, do grade B, hidrato, e aí por aí vai. Então, toda vez que eu faço ali essa mudança no meu mix de produto. Capacidade, como eu comentei aqui, aumento de moagem, aumento de uptime, aumento de geração de energia, aumento de produção de açúcar e de etanol. Custos evitados, né, nas linhas de aluguéis, de máquinas e equipamentos, mão de obra própria, aí tem reduções de headcount, hora extra, contencioso, transporte EPI, turnover, eu acho que é um item bem bacana, né? Então, como eu trabalho essa redução de rotatividade, que vai me gerar um impacto ali, quando eu faço um trabalho, né, que baixa essa rotatividade, né, eu tenho impacto ali direto em performance, em eficiência, em custos também, né, porque tem um cálculo que para cada funcionário, não sei se eu nunca apurei esses números, né, mas é mais ou menos aí que a rotatividade, né, o turnover, ele custa 6 vezes o salário da pessoa, né? Então, tem esse ponto também. Custos evitados com insumos, né? Então, uma tecnologia de dosagem que me permita fazer uma dosagem mais customizada, né? Que varie com a variação da vazão, por exemplo, enfim. Manutenção de equipamentos, serviços de manutenção terceirizados, né? Então, as ações de primarização de manutenção, tem um vídeo que eu falo só sobre isso, multas e outras, enfim. Então, eu tentei, gente, trazer aqui quase todos que eu já me deparei aí em algum momento na minha trajetória e eu trouxe para cá. Então, essa planilha, ela está bem completa, né? Onde você pode fazer as suas sugestões de investimento, tá? Que é aqui, ó, matriz de priorização. Então, aqui a gente vai preencher com os investimentos. Ela vai te ajudar aqui, ó, vai ter uma calculadora onde é possível você, em cima das suas condições aqui, né, de volume de cana, TR, mix de produto, eficiência, né, simular quanto que é o impacto, por exemplo, aqui de uma perda no bagaço, passou de 4,5 para 4,2, quanto representa isso? Então eu vou deixar essa calculadora aqui para facilitar a vida de vocês na hora de estimar os investimentos. Também roda automaticamente uma análise de viabilidade, considerando aqui um investimento no ano zero aqui 10 anos, tá? Para calcular a taxa interna de retorno. Enfim, eu tentei fazer um trabalho aí que com certeza 80, 90%, né, das unidades aí que tem a tua rotina de gestão de melhoria operacional vai conseguir através dessa planilha calcular, né, os seus investimentos e montar, né, e gerar um ranking aqui de priorização, tá bom? Então vamos lá. Eu vi aqui as legendas que eu coloquei aqui também, tá? Vamos lá, agora eu vou explicar a planilha. Então eu vou dar o primeiro exemplo aqui. Eu deixo aqui a opção da regional, né, quando é um grupo que tem mais de uma unidade. Então essa aqui é a usina, hoje é só XPTO, tá? Hoje é XPTO. O investimento no setor da geração de vapor. O gate é um FEL 1. Cara, o que que é esse FEL? Eu coloquei aqui também. FEL, ele mostra quanto detalhado está esse projeto que você está apresentando aqui. A maioria dos projetos já nasce como uma ideia, né? Então, o FEL 1 é a identificação da oportunidade. Claro, vou pegar o próprio exemplo aqui. Eu descobri que se eu instalar um economizador, a minha caldeira fica mais eficiente, tá? Eu só tive a ideia, né? Então eu não fiz nenhum cálculo envolvido nisso ainda, né? Então eu tenho uma ordem de grandeza de quanto que esse equipamento instalado na caldeira vai me economizar de bagaço, né? Por exemplo, nesse caso é isso aqui. Aí depois você vai, e uma vez esse investimento sendo rentável, aí você vai, falou, opa, pera um pouquinho, agora deixa eu aprofundar um pouco mais esse estudo, né? Então vou chamar uma empresa aqui, vou
vou orçar isso como empresa, em cima dos dados da caldeira, vou fazer um dimensionamento aqui de qual que seria a área, quanto custaria realmente esse investimento, e aí você gasta um pouquinho aqui agora mais de recurso, tempo, faz uma engenharia conceitual, né? Para isso, detalha tudo que você vai precisar num plano de contas, e aí você tem um valor do investimento mais preciso e tem um valor do ganho mais preciso também. E se esse projeto continuar dando viabilidade, aí sim você vai para um próximo passo, né? De realmente fazer uma engenharia detalhada, né? E aí aqui você vai gastar um pouco de dinheiro para fazer esse projeto, né? Mas aí sim, aí você vai ter, né, uma condição ali para ir para execução de fato. Então, o FE1 ali é as iniciativas e é uma ideia, né? Vamos pensar lá no brainstorm, amadurecer a ideia, gasta um pouco mais de recurso, né? Então, gera uma engenharia conceitual, onde eu vou ter uma previsão melhor dos gastos e dos ganhos, e continuando dando uma atratividade, uma viabilidade ao seu projeto, aí você contrata uma engenharia executiva, né? Ou uma engenharia básica, para você realmente poder executar esse projeto, tá bom? Então, eu fiz questão de colocar isso porque essa informação é importante, tá, gente? Se a gente pega aqui do FE1 e já libera o dinheiro, aí muito provavelmente você vai ter desvios consideráveis de escopo, de qualidade, de custo, de ganho, de tudo. Então, FE1 é o primeiro passo, tá? Então, é importante, eu quis deixar os gates aqui para explicar isso. Então, FE1, tá? Então, a ideia inicial, fulano, qual que é a ideia do fulano aqui, o responsável? A instalação do economizador de gases. Pô, quanto custa o economizador de gases para essa caldeira? Vou pôr aqui 4 milhões de reais, tá? Aí, né, tá no FE1 lá, tô. Economizador vai me gerar um custo adicional? Cara, na média aí, nos 10 anos, vamos pôr uns 25 mil reais. Gente, o importante que vai preencher essa planilha tem que ter uma boa percepção dos custos reais que você vai colocar aqui, né? Se a gente colocar uma pessoa que não tem isso, a gente precisa buscar fonte de informação. Quanto que é a fonte de informação? Fornecedores, unidades que já fizeram esse investimento e tem esse histórico. Então, pessoas que já vivenciaram e têm autoridade para subsidiar, né, essas informações, tá bom? Então, vamos lá. Tem algum ativo que vai ser desativado? Não, então é zero. Beleza. Qual que é o ganho que eu tenho com o economizador? Eu aumento a eficiência da unidade? Sim, né? O que que vai acontecer aqui? Se eu pôr economizador, vai sobrar mais bagaço. Beleza. Qual que é o impacto que eu vou ter da sobra de bagaço? Aí, por isso que é importante, né? Aqui o cálculo, né? Essa informação precisa vir da engenharia, né? Quanto que a sua caldeira vai ficar mais eficiente, quanto que vai refletir isso no bagaço da safra. Então vamos falar que hoje sobra 55 mil, com esse investimento vai sobrar 75 mil toneladas de bagaço. A R$ 65, 1.300.000. Então, esse cara aqui vai me gerar 1.300.000. 3, 2, 3. Beleza. Esse item vai gerar mais mix de produto? Não, né? Eu só estou aumentando a eficiência da caldeira. Vai ter ganho de capacidade? Depende, né? Depende. Nesse caso, eu estou entendendo que não. Eu não vou ter ganho de capacidade. Basicamente, eu só vou ali melhorar um pouco mais a estabilidade da caldeira e a eficiência. Então, vou deixar zerado. Vai ter custo evitado? Ah, também não. Deixar zerado aqui. Não tem custo evitado. Beleza. Esse investimento, ele gera algum ganho que evitaria um acidente catastrófico, fatal, um afastamento, um tratamento médico ou um primeiro socorro? Aqui eu vim agora trazer para vocês, né, uma condição mais qualitativa, tá bom, pessoal? Para ajudar também, porque às vezes o investimento em melhoria operacional ele resolve outros problemas também. Vamos dizer que não. No máximo que é o mínimo é primeiro socorro, então
Ele vai trazer alguma segurança a mais de processo que evitaria um Tier 1, Tier 2, Tier 4? Não, é insignificante. Alguma melhoria para o meio ambiente? Também dando leve aqui. Bom, com essas informações, olha, estou conseguindo aqui uma taxa interna de retorno de 29%, tá? E no cálculo da minha matriz aqui, ela deu 0,9. O que é esse 0,9, cara? Que é a tabelinha do ladinho que eu estou calculando. Então, como pessoas, processo e meio ambiente deu 1, ele pega a soma disso aqui e multiplica pela taxa interna, tá bom? Então, é uma maneira de eu fazer o ranking aqui. Tá ok? Então tá, vamos para o segundo projeto então. O segundo projeto é a instalação de um decanter para o lodo de caldo, né? Sai do decantador. Então o investimento é 6 milhões de reais, vai ter um custo adicional? Cara, vai. Esse cara vai me custar uns 150 mil por mês, por ano. Vai ter algum ativo desativado? Vamos dizer que sim. Eu vou desativar os meus filtro prensa e eu posso vender eles por um valor residual. Vamos pôr aqui, um filtro vai ser vendido por 500 mil reais. Dois, três. Vai ter ganho em eficiência? Cara, vai. Esse cara aqui vai diminuir a minha perda na torta, né? Enquanto? Vamos lá para o calculador. Vamos, então, perda na torta. Vamos dizer que a minha perda na torta hoje é 0,5, eu vou baixá-la para 0,3, né? Então, vou usar aqui a mesma continha. Eu estou editando, tá, pessoal? Eu vou mandar a planilha depois editar. Então, ela gera um impacto aqui financeiro de 1.193.000 reais. Vou lá, 193 mil reais, colar valores. Tum, beleza. Aumenta o mix de produto? Não. Tem ganho de capacidade de moagem? Uptime, açúcar, tan. Não, não, tem não também. Deleta, deleta, deleta. Custo evitado? Bom, o custo evitado aqui é que antes eu tinha a manutenção dos filtros. Vamos falar aqui que era manutenção, né? Com manutenção de equipamento vai ter. Agora eu não tenho os filtros, eu troquei por decanter, ele vai me economizar 500 mil no ano. Beleza? Beleza. Cara, tem impacto aqui, pessoas. Esse equipamento é mais arriscado que a operação do filtro? Não, ele é menos arriscado. Então, se eu for comparar aqui um com o outro, lá eu poderia ter até um risco de afastamento naquela operação do outro filtro, né? Acidente de processo insignificante, dano ao meio ambiente. Esse equipamento aqui consome menos água. Então, ele evitaria ali um dano limitado com necessidade de retiradas de contaminantes? Não, um dano pequeno, vai. Tá ok? Tá, então, vamos lá, preenchi aqui também. Ele deu um e-mail aqui. Taxa interna de retorno desse investimento deu 25%. Ah, não, bons investimentos. Vamos lá, próximo. A substituição da centrífuga de fermento por uma de maior eficiência. Investimento aqui é 1 milhão de reais. Tem custo adicional? Essa máquina, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Essa máquina ela tem um custo anual de 55 mil reais. Aqui. E a centrífuga antiga eu vou vender 300 mil reais. Qual que é o ganho aqui, né? Vamos lá. Perda na torta. Ó, perda na fermentação, ela vai diminuir. Vou ter uma perda na fermentação com esse equipamento. Eu vou concentrar mais. Então tendo a diminuir o consumo de insumo e aumentar a minha eficiência. Vamos falar que a eficiência na torta aumentou 0,2, só para eu fazer a conta direta aqui. Isso aqui vai me dar uma economia em ART de 600 mil reais. 2, 3. Vai mudar o mix de produto? Até que vai, mas
é desprezível aqui, não vou considerar não. Simplificar minha vida aqui. Aumento de capacidade? Não, eu só quero qualidade na concentração aqui. Eu não vou aumentar minha capacidade. Custo evitado com insumo. Tem aqui economia com insumo, concentrar mais fermento, vou usar menos ácido, menos antibiótico, vou economizar mais R$ 300.000 aqui, por ano. Beleza. Segurança de pessoas. Cara, é um equipamento. Os novos são mais seguros, então ele tem uma questão aqui de fatalidade. Segurança de processo. O máximo que vai acontecer ali, um trip. É, Não, no atual pode ter um rompimento, né? Um Tier 2 aqui. Então, é, e no meio ambiente, impacto leve, quase nada. Opa, olha lá como é que tá ficando aqui a minha matriz, ó. Já tá falando pra gente o que que é prioridade aqui, hein? Vou colocar aqui o último repotenciamento do quinto termo. Aqui vai ficar R$ 5 milhões. Um, dois, três, três. Vai ter um custo adicional, a diferença de um terno para o outro, ele vai aumentar 500, uns R$ 300.000 de custo adicional pelo diâmetro da camisa e tudo mais. Eu vou desativar o ativo anterior, não é o mesmo que ele vai ser um retrofit, então não tenho que vender. O que que eu quero ganhar aqui nesse caso? Eu quero ganhar capacidade de moagem, tá? Com esse equipamento aqui, eu vou ter um ganho na minha moagem efetiva, né? Então, vamos considerar aí. Vamos lá para a calculadora. Então, ganho de capacidade, ganho da moagem efetiva, né? Então, vou passar minha moagem efetiva de 2 milhões por dia, então deve ser uns 400 por hora. Para 420 por hora. Beleza? Então, recebe isso. Depois já vai tudo com as fórmulas, tá, pessoal? 3 milhões de reais. E pronto. 3 milhões de reais, beleza? Então, ter aqui. 1, 2, 3, 3 milhões de reais. Custo evitado não tem. Tem alguma diferença com esse investimento? Eu vou evitar alguma coisa? Não. É mesmo insignificante, leve. Tá, beleza. Então terminei a planilha, né? E aqui eu cheguei num ranking, né? Se a gente for olhar só a taxa interna de retorno, ó, a gente, por exemplo, teria aqui, ó, vamos fazer o ranking do maior para o menor. Vixe Maria, deu chute na planilha. É, bom, do maior para o menor aqui, não consegui. Aí, aqui deu certo, ó. Deu nada também. Mas vamos lá. Ctrl Z, deixa eu como é que estava aqui. Então, ó, essas informações que eu coloquei aqui, pessoal, elas geraram aqui na análise de viabilidade, ó, o fluxo de caixa dos 10 anos, né? Tá aqui detalhado os meus capex, o ativo que eu vou vender, o custo adicional, a taxa interna de retorno e os ganhos, tá bom? Beleza? Então, é, uma maneira de ranquear o investimento é através da taxa interna de retorno. Vou fazer o investimento que o dinheiro retorna mais rápido com o filhotinho, né? No caso aqui, a gente tem a centrífuga de fermento, tá bom?
A substituição da centrífuga de fermento está demonstrando ser o mais rentável, e fora isso, ele tem um ganho também, porque a condição do equipamento que está operando lá hoje corre um risco de fatalidade, de um acidente de processo. Então, ele acentua ainda mais no ranking aqui de priorização, né, é, esse investimento, tá bom? Vamos lá. Depois eu vou editar a planilha aqui, tá bom? Para ficar certinho. Aqui, ou eu gravava a aula ou eu terminava a planilha, então achei melhor gravar a aula. Então, pessoal, é isso, tá? Então, com o cálculo da taxa interna de retorno e olhar esses três aspectos aqui, nessas três dimensões aqui, pessoas, processo e meio ambiente, principalmente como critério de desempate, por exemplo, de dois projetos que estão aí com a mesma taxa interna de retorno, ele te permite fazer esse ranking, né, e escolher. Tá bom? Então, com essa planilha aqui, eu acredito que a grande maioria das ideias que o pessoal tiver voltadas para melhoria operacional está coberto por essa planilha, tá? Então, eu busquei aqui realmente fazer um pente fino de quais são todas as opções, né, viáveis que envolvem melhoria operacional, tá bom? E quem quiser, além dessa planilha, eu também vou disponibilizar a planilha que prioriza CAPEX de meio ambiente, então tem uma matriz de priorização só para meio ambiente e uma só para segurança de pessoas e processos, tá bom? Que eu vou disponibilizar para quem mandar e-mail para mim e pedir a planilha, tá? No mais, espero que vocês tenham gostado. Para mim é uma satisfação enorme poder contribuir e passar o conhecimento para vocês. Então, espero que com essa informação você consiga fazer uma gestão mais estruturada, né? Defenda seus projetos aí na sua companhia, ou se você é da controladoria ou do planejamento financeiro, né? De custo, enfim. É muito legal, acho que tem muito a contribuir aí para a jornada de vocês. Um abraço, fiquem com Deus.